Bom dia, prof. A nossa empresa escolhida é a Mia. E antes a gente vai dar um contexto sobre a empresa, sobre a marca, para você entender mais sobre o que se trata. A Mia ela é uma marca curitibana de couro legítimo personalizado. Todos os produtos são 100% de couro legítimos e produzidos aqui em Curitiba mesmo. O couro dela vem de Minas Gerais, mas o resto dos materiais, como ferragem, zíper, forro, tudo de lojas aqui em Curitiba mesmo. Processo 100% manual, com artesão que também fica aqui em Curitiba. Ela era uma empresa que já existia, só que no final de 2023, a minha mãe, junto comigo, nós compramos a marca e a partir de 2024 a gente começou a trabalhar com a Mia. No ano de 2024, ela permaneceu no mesmo estilo que ela era antes, com a mesma identidade, com os mesmos produtos, mas no início desse ano a gente fez um rebranding da Mia, mudando totalmente a identidade dela. Alguns produtos antigos acabaram saindo e entrando produtos novos, dando espaço para novos produtos e um novo ramo da Mia. A Mia, ela é uma microempresa aqui em Curitiba, então a gente conta com 5 colaboradores, que são o designer, o marketing, o social media, o motoboy e os artesãos que fazem os produtos da Mia. Para realizar esse trabalho, a gente fez uma entrevista com a minha mãe. Ela é uma das sócias, mas é a proprietária líder da Mia, para a gente entender mais como funciona o processo de liderança e trabalho dentro da empresa. Então, a gente chegou à conclusão que a Mia, ela é uma liderança colaborativa e horizontal. Ela tem uma comunicação aberta e um foco no clima positivo. Por ela ser uma empresa menor que tem um convívio direto com as pessoas, é um trabalho 100% presencial, a gente preza muito pela transparência, de falar as coisas que estão acontecendo, de ter esse feedback constante e procurar manter sempre esse clima positivo. As decisões estratégicas também são formadas de uma maneira compartilhada com a equipe, porque como esse trabalho artesanal e de marketing, cada função meio que se conecta. Então, é uma coisa mais compartilhada. E, diante desse trabalho, a proposta dessa entrevista, a proposta do projeto que nós estipulamos como central desse trabalho, é criar um programa estruturado de desenvolvimento de liderança alinhado à cultura artesanal, humana e afetiva da Mia. Então, manter essa parte, esse afeto que existe dentro da empresa, essa conexão entre os funcionários, mas ter essa diferenciação de líder, quem é o líder, quem é o colaborador. Então, saber ter essa diferença e as pessoas mais continuarem trabalhando em harmonia. E os nossos focos principais são reforçar a cultura organizacional, que foi isso que eu falei, promover a comunicação assertiva, estimular o aprendizado contínuo e preparar futuros líderes internos. Agora falando um pouquinho sobre a fundamentação teórica que a gente trouxe para dentro da empresa, começando pela cultura organizacional, onde a gente usou bastante as obras de Steam. Então a gente trouxe a ideia de que a cultura é formada por valores, pressupostos e práticas compartilhadas. A liderança é responsável por transmitir e preservar essa cultura. E na Mia, a autenticidade, cuidado e personalização é a união para a criação dessa cultura organizacional. Falando sobre a cultura de empresas, a gente usou bastante as informações que o Dias trouxe nas suas obras. A principal informação que a gente trouxe e achou válido para trazer para dentro da empresa foi que a cultura orienta comportamentos e decisões no cotidiano, e é importante consolidar a cultura em empresas artesanais e pequenas. Falando agora sobre a liderança e inovação, a gente trouxe e achou interessante bastante as ideias do Grilo, onde ele fala que líderes fortalecem pertencimento e motivação, é essencial em microempresas com equipes multifuncionais. Sobre o treinamento e desenvolvimento, a gente trouxe que o aprendizado contínuo aumenta o desempenho e vantagem competitiva e o comportamento organizacional melhor para dentro da empresa, e as oportunidades de crescimento aumentam o engajamento e satisfação. E por fim, nos estilos de liderança, a gente trouxe bastante as ideias de Goleman, onde ele fala que os estilos afiliativo e coaching geram resultados sustentáveis, eles promovem um clima positivo, confiança e desenvolvimento individual, e é totalmente aliado ao jeito de trabalhar da Mia.
Então, um pouco sobre a descrição da modalidade, a gente pensou muito em fazer workshops vivenciais, que são atividades práticas sobre o couro, personalização e experiência do cliente, que reforçam o propósito e o significado do trabalho artesanal. Então, ter os colaboradores ali bem integrados no processo, em tudo que eles estão fazendo, que, como a Lu disse, tudo se junta no final. Então, é muito importante todos terem conhecimento amplo de todos os passos, de tudo que acontece. Ter treinamentos em serviços no próprio serviço, no caso, então em horário de trabalho, fazer treinamentos, práticas com eles, que é trocas entre colaboradores e desenvolvimento contínuo. Dinâmicas de grupo e comunicação prática, que tem causa, acaba estimulando o colaborador a ter mais criatividade e solução conjunta de problemas e fortalece a comunicação assertiva dentro da empresa entre eles. E falando um pouquinho mais, também temos o coaching e o mentoring, que é o acompanhamento individualizado para desenvolver potenciais líderes internos. Então, sempre estar ali de olho em quem está se esforçando, ver como que cada um está agindo, o que cada um está pensando dentro da empresa, para ver se a gente acha um futuro líder em cada área, alguém que possa liderar em si. O feedback estruturado, então, encontros regulares para alinhamento, reconhecimento e melhoria contínua. Então, ter sempre o que os colaboradores estão achando é muito importante, isso ainda mais uma empresa pequena, porque eles são a base de tudo, então ter sempre o feedback, o retorno deles é muito importante. Oficinas de inovação e estudos de casos da MIA, então ter ali uma aplicação prática de desafios reais da empresa e engajar a equipe na evolução do negócio e fazer com que eles queiram estar ali, queiram crescer dentro daquilo. Agora eu vou falar um pouco sobre o perfil de quem vai participar desse programa de treinamento de liderança, que são os 5 colaboradores da MIA, como a Lu já falou. Então tem marketing, social media, designer, logística e produção. Eles são jovens adultos com ensino médio completo ou superior em andamento. Eles têm forte vínculo afetivo com a marca e interesse em desenvolvimento, mas pouca experiência com treinamentos formais. Então, nunca passaram por todo esse processo de treinamento formal, igual o que a gente desenvolveu. E cultura de trabalho colaborativa e flexível, como já foi dito, essa integração entre os colaboradores, Bom, e para isso a gente desenvolveu uma estrutura de um projeto que ele foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa que a gente achou melhor seria a integração cultural. Seria um onboarding com propósito e introdução ao significado do trabalho artesanal. Então seria mais os colaboradores entenderem mais do valor da MIA, o propósito, o que ela quer passar e sobre todos os processos que a MIA passa até desenvolver o produto final. A segunda etapa seria o treinamento e desenvolvimento. A MIA ela é um trabalho 100% manual, então seria algo 100% presencial, das pessoas estarem lá, viver o momento e entender. Óbvio que uma pessoa que não sabe costurar e produzir o produto do zero não tem que aprender isso, mas acompanhar ali o processo desse desenvolvimento a gente acha que é interessante para aproximar mais ainda os funcionários da essência da marca. A comunicação assertiva e a visão sistêmica. A terceira etapa seria o feedback e avaliação, seriam ciclos regulares de feedback estruturado e identificação de talentos e acompanhamento de metas. Os trabalhos seriam divididos em metas e assim a gente teria o controle de ver se os funcionários, os colaboradores estão atingindo os objetivos, se está sendo o esperado e o feedback com certeza é a melhor maneira da gente saber tanto deles, o que eles estão achando, quanto a gente passar isso para eles de informações que eles podem melhorar e desenvolver mais no trabalho. A quarta etapa seria a educação contínua, que seria o incentivo de cursos para as pessoas durante o trabalho também irem desenvolvendo essas outras áreas que pode ser que elas não tivessem tanta afinidade no início, mas ao trabalhar na MIA descobrir um novo ramo que eles têm interesse. Então, esse incentivo aos estudos e cursos contínuos para desenvolver mais a área que eles estão trabalhando ou que eles podem começar a trabalhar. Então, concluindo agora,
eu vou falar um pouco sobre os resultados que a gente espera com esse programa, né? Seria a consolidação da cultura organizacional da MIA, então que todos os integrantes entendam exatamente o que é a empresa, né? O que a empresa acredita. Melhoria na comunicação interna e no clima de trabalho. Maior alinhamento entre propósito, comportamento e resultado. Então, com esse entendimento dos colaboradores, eles podem se sentir pertencentes, né, dessa empresa, e isso aumenta o alinhamento entre tudo isso, né? Desenvolvimento de novos líderes, aumento do engajamento, motivação e desempenho, e fortalecimento do sentimento de pertencimento, porque, como elas falaram, todo mundo entendendo todos os processos da empresa, fica mais fácil de se sentir pertencente daquilo e entender tudo que a empresa acredita. Isso, as referências e obrigado.